E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Caio Coppola. Pra quem não sabe, Caio Coppola agora é apresentador da CNN. Ele foi durante um bom tempo apresentador não, mas comentarista da Jovem Pan. Ele participava muito, eu gostava de ver ele quando ele participava do Pânico mais, né? Quando ele participava do Pânico, pra quem não sabe, é o Pânico mesmo que era da TV e depois veio pra rádio. E sempre no horário da meio-dia a 1 da tarde, da meio-dia às 1 da tarde, 1h30 da tarde mais ou menos. E o Caio, muitas das vezes quando tinha um político, alguma coisa do tipo, ele ia lá pra bancada debater, enfim. Antes disso ele apresentava, quando ele estava na Jovem Pan, ele apresentava um morning show, que é a partir das 9 da manhã. Lá o pessoal lá do Morning Show tem uma pegada de política mais de esquerda, assim, sabe? E ele tem uma pegada mais de direita. Que fez com que ele entrasse em conflito como ele era um comentarista diário, todos os dias ele ia para debater, então ele ficava, tipo, por exemplo, era 3 contra 1, tipo, todo mundo ficava batendo nele no programa. Isso culminou porque assim, a saída dele da Jovem Pan na época, porque ele, pra você ter noção, ele deu uma entrevista que ele almoçava com os caras. Por exemplo, os caras faziam uma panelinha, almoçava junto e ele almoçava por fora. Tipo assim, os caras não davam nem bom dia pra ele, tinha dia que ele não dava nem bom dia. Dava pra ver o clima dentro do programa. Às vezes eu assistia e, assim, às vezes o Edgar Alencar, se não me engano, ele que era o apresentador, ele é o apresentador na realidade do Morning Show. Então quando ia ter algum comentário político, ele falava assim: "E aí, Caio, o que você acha, Caio?" Aí o Caio pegava e comentava e, tipo assim, já cortava o assunto e acabava, assim, não tinha, nem debatia. Tinha vezes que os dois saia treta, saia alguma rusga, alguma coisa do tipo, acabava discutindo alguma coisa do tipo. Por fim, o que aconteceu? O Caio acabou o contrato dele na Jovem Pan. A Jovem Pan parece que não chegou nele para oferecer uma renovação de contrato, para oferecer uma renovação para ele ficar, alguma coisa do tipo, foi o que ele disse na época. E por fim acabou o dia do contrato dele, ele pegou e caiu fora, e aí parece que estava negociando e apareceu o convite da CNN. O mais bizarro de tudo que fica dessa história aí é porque ele foi apresentado na CNN, ele apresentou o programa um único dia. Único dia. Ele pegou, ele já tinha sido contratado, parece que no final do ano passado, se eu não me engano. Na CNN não tinha estreado. A CNN aqui no Brasil estreou faz pouco tempo. Para quem não sabe, a CNN é um dos maiores canais do mundo, principalmente americana, e está chegando aqui no Brasil. Contratou vários apresentadores da Globo, enfim, contratou a Mona Lisa Perrone, contratou o William Vac, que foi demitido lá da Globo, contratou o Evaristo Costa, contratou o Caio Coppola da Jovem Pan, contratou o Reinaldo Gotino da Record. Enfim, a CNN está fazendo um puto elenco aqui, na minha opinião, aqui no Brasil. Eles estão vindo para vir forte mesmo. Eles chegaram para ficar mesmo, porque vai bater de frente querendo ou não, com a Globo News, né? É um canal de notícia, não tem nada de entretenimento, não tem nada, é notícia 24 horas, debate, política, enfim, é porrada, notícia, 24 horas do dia. E é assim que vai ser aqui na CNN no Brasil, querendo sempre, claro, pegar o sucesso da CNN americana e trazer aqui no Brasil. Por fim, o Caio Coppola, no primeiro dia que ele apresentou o programa, ele já foi afastado, ele já ficou em casa. Ele até então estava com suspeitas do novo coronavírus, né? E, cara, que azar, porque assim, o programa, ele já foi contratado, o programa demorou para estrear, ele já estava ensaiado, já como ia ser a apresentação, não sei o que. Chegou no seu dia de estreia, apresentou, no segundo dia já não foi, porque ele estava com coronavírus, suspeita, né, no caso. Ele ficou em isolamento na casa dele, e segundo essa matéria aqui, ele pegou, que é da UOL inclusive, segundo essa matéria ele pegou, não segundo a matéria, mas segundo ele mesmo disse isso na CNN ontem, porque parece que estão tentando fazer com que os testes de coronavírus dêem o resultado em até 48 horas. Então,
todo mundo sabe que é difícil, não sei o que, e ele expôs a situação dele, ele foi testado positivo para o coronavírus. Na época que ele saiu, que ele ficou afastado, que ele ficou um tempo, ele era suspeito de coronavírus, mas não tinha confirmação. Por quê? Porque parece que quando ele estava com sintomas, ele estava sentindo sintomas, aí beleza, pediu para ficar em casa, ficou em casa e foi tentar fazer os exames. Os exames, ele não conseguiu fazer os exames do coronavírus, ele conseguiu fazer um exame que era, assim, dizia que ele estava com suspeita do coronavírus, mas não testado positivo. Então, o que aconteceu? Ele pegou e fez esses exames, ele não conseguiu fazer o exame do coronavírus, porque eles estavam dando, na época que começou isso aí, foi no começo mesmo, foi tipo assim, quando começou a estourar artista, na época da Preta Gil, Fernanda Paes Leme, sabe? Nessa época que começou, tipo, isso deve estar com o quê? Com um mês mais ou menos? Um mês e meio? A partir de março, no começo de março mais ou menos foi isso. Já não tinha testes para fazer pro coronavírus, depois que chegaram os novos testes e tal, até hoje as pessoas não estão conseguindo fazer, enfim. Então o que aconteceu? As pessoas estavam dando, os médicos, os hospitais estavam dando prioridade para casos graves, para confirmar, para ver se tinha o coronavírus ou se não tinha. Ele não conseguiu fazer o exame justamente por conta disso, porque só estava dando prioridade para casos graves. E como ele não tinha um caso grave, mas estava com suspeita, resolveu fazer um exame que daria como suspeita do coronavírus, enfim. Ele conseguiu fazer o exame que deu, como suspeito do coronavírus e tal, e ele ficou de quarentena na casa dele por um tempo aí de mais ou menos, acho que 14, 15 dias, se não me engano. Ele ficou 2 semanas, entre 2 a 3 semanas ele ficou na residência dele, na casa dele. Logo depois ele voltou a apresentar o programa, normal. Ele voltou a apresentar o programa, e parece que nesse tempo, quando ele estava para voltar, ele conseguiu fazer o exame do teste de coronavírus. Mas assim, ele sentiu que ele estava curado, entendeu? Que não estava sentindo nenhum sintomas e nada do tipo. Ele voltou a trabalhar normal, voltou a apresentar e tal, e parece que depois de um tempo que ele conseguiu realmente, ontem na verdade, na TV ao vivo, né, que ele confirmou que ele realmente estava com coronavírus. Ontem que ele confirmou, porque parece que ele fez um exame de, como se fosse exame de, eu acho que patomografia, cadê? Que ele falando aqui? Ele não conseguiu fazer o exame, tá falando aqui só para casa. Isso, ele foi fazer um exame de tomografia que, tipo, é como se fosse um teste rastreio, assim, tipo, para saber se você tem ou não o Covid-19. E aí, diante desse período que o exame que ele fez o exame e logo depois de um tempo que ia ser dado o resultado, tipo, o organismo dele reagiu bem e conseguiu, tipo, se curar, conseguiu melhorar, enfim. E aí quando foi ontem, quando foi dada essa notícia aí falando que, tipo, que parece que estavam tentando fazer com que o exame saísse em 48 horas, ele pegou e falou e confessou realmente que estava com coronavírus e estava com Covid-19, testou positivo, mas que teve essa dificuldade aí para fazer os exames e coisa do tipo. Tanto que, assim galera, ele falou assim, ó, hoje eu fiz o teste e de fato contraí a doença. Estou nas tristes estatísticas, mas como paciente recuperado. Tipo, ele se recuperou da doença e depois que ele se recuperou do vírus, que ele descobriu que ele estava com coronavírus. Entendeu? Então, o que dá para tirar de reflexão isso? O cara é o apresentador da CNN, vamos ver como ele vai se sair agora como apresentador, né? Porque ele nunca foi um apresentador, ele sempre foi um comentarista de rádio. Então agora ele tá na TV, então é outra pegada, porque ele tá falando com o público. Tanto que eu senti nos primeiros programas dele, que ele tava apresentando, que ele olhava, tipo assim, por exemplo, quando é um apresentador já que tem bagagem e tal, ele olha pra câmera, certo? Ele olha pra câmera e fala com a câmera. Ele não. Ele no começo, ele ainda, claro, ele é jovem e tal, ele tá aprendendo ainda. Mas, como ele entrou agora num mundo novo na TV, ele olha assim, ó. Ele olha assim, ele vai comentar alguma coisa, num debate, alguma coisa, ao invés de ele olhar pra câmera, ele olha pra câmera. Só que ele olha e vira pro apresentador. Ele olha assim pra câmera e vira pro apresentador. Então,
Reinaldo, então Gotino, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala com o público e depois vira pra câmera. Vira pra câmera e fala com o apresentador. Tipo assim, isso pra quem tá olhando de casa fica meio estranho, porque assim, ele tava olhando pra cá assim, ó. Tipo, imagina, eu tô falando aqui com vocês, aí do nada eu começo a falar assim, ó. Aí eu falo aqui com vocês, papapá, fico falando e viro pra vocês. Tipo, não é meio estranho isso? Mas assim, com o tempo o cara vai pegando. O cara é super jovem, inteligente pra caralho esse moleque aqui. Bom demais. Os comentários dele, tipo assim, sempre com base em estatística, nunca com, assim, que eu vejo os comentários dele, nunca é, tipo assim, assim, claro, ele puxa um pouco pra direita, dá pra perceber, mas, assim, sempre coerente, sabe, não é nada fora do fato, assim, se tem alguma coisa errada ele fala também, isso que eu acho interessante nesse rapaz aqui. Por fim é isso, galera, uma pessoa... Teoricamente, um apresentador de TV, né, um comentarista de TV, um cara de TV não conseguir fazer um teste de coronavírus, imagine eu, você, quem não tem condição e, enfim, vai estar fudido, literalmente fudido. Pra você ver como a gente tá na merda mesmo, né? Mas é isso aí, galera, paciência, vamos seguir em frente, luta, não abaixar a cabeça nunca, beleza? Valeu, falou e tamo junto, é nóis.